estou numa sequência de mensagens com os irmãos falando sobre a igreja, o perfil de igreja que nós precisamos ser, a igreja que queremos nos tornar. E penso que isso deve ser levado muito a sério no que tange à nossa igreja, a igreja onde nós servimos. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Eu vou usar um tema bem moderno para a nossa pregação hoje. Vou falar sobre a igreja influencer. A igreja influencer. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Diga comigo: Senhor, por tua bondade, fala comigo. Amém. Pode sentar, amado, um pouquinho. Meus irmãos, terça-feira passada, eu falei aqui sobre uma igreja viva. Nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6, quando Paulo e Silas chegam a Tessalônica e há um movimento por causa da presença dos dois apóstolos em Tessalônica, e se espalha uma notícia: estes homens que estão transtornando o mundo chegaram também aqui. E na terça-feira passada eu falei sobre um elemento que caracteriza uma igreja viva, que é a comunhão, koinonia. Eu, pelo amor de Deus, desejo muito que estas pregações sejam analisadas, ruminadas e postas em exercício, postas em prática. Nós não conseguiremos ser uma igreja viva e poderosa se não aprendermos a funcionar como organismo, ligados, comungados, interdependentes e dependentes de Deus. Hoje, eu quero seguir a mesma, vou chamar de mesma linha de raciocínio, mas falando sobre uma igreja influencer, ou uma igreja que influencia. A palavra influencer é tão moderna quanto as redes sociais, e ela se aplica ou se diz respeito a alguém que é capaz de influenciar pessoas a partir da construção e proposição de conteúdos que vão influenciar a mentalidade, o comportamento, o modo de ser das pessoas. No ambiente digital, um influencer acaba ditando moda, vamos usar esta expressão, e provocando pessoas até no uso de marcas, de perfumes, das músicas que eles vão ouvir, jargões,
palavras-chave, se transformam em expressões comuns a partir do uso de pessoas que exercem poder de influência sobre aqueles que os acompanham. Quando nós aplicamos esta verdade para a igreja, nós estamos dizendo que a igreja precisa gerar conteúdo de vida cristã. Nós estamos dizendo que a igreja precisa influenciar as pessoas, fazer com que o estilo de vida cristão, as expressões, o vocabulário cristão, o jeito de se vestir, o jeito de se apresentar, o jeito de negociar, se transforme num estilo de vida por causa da influência da igreja. Você está me entendendo? Diga amém. Num sentido geral, ou no sentido geral da palavra influencer, todos de alguma forma influenciam. Mas nós estamos falando agora de influência direcionada. Estamos falando quase de intervenção. Essa expressão está sendo usada com uma conotação política neste momento, mas nós estamos falando de a igreja interferir no estilo de vida, na rotina, no jeito de ser das pessoas. Eu sempre disse para os irmãos aqui que eu particularmente não acredito que cristianismo seja ou que Cristo queria estabelecer o cristianismo como uma religião. O cristianismo é um estilo de vida, jeito de viver. As pessoas precisam nos identificar e identificarem a nossa fé a partir da maneira como nós tratamos uns aos outros, a partir da maneira como nós nos apresentamos uns aos outros. Acredito plenamente que este é o plano de Deus para a sua igreja, que ela influencie a comunidade onde está inserida. Eu disse aos irmãos aqui na semana passada que uma pesquisa mostrou que 20% da população de um povo é suficiente para influenciar de tal modo uma sociedade que provoque mudança no seu jeito de viver. Aí quando eu compreendo que a igreja brasileira representa mais do que 20% da população do Brasil, eu preciso me questionar se nós estamos influenciando a nossa sociedade de forma a impetrar, a contagiá-los com o estilo de vida de Jesus, com a mentalidade de Jesus, com o princípio de vida que Jesus nos ensinou. Paulo diz a Timóteo, na primeira carta, capítulo 3, versículo 15, que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Ou seja, ela é pedra de sustentação, ela é coluna de sustentação da firmeza e da verdade. Significa que ela precisa ser referência de equilíbrio e de verdade. Quando Jesus diz, no texto que nós lemos, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Sal fala de equilíbrio, padrão. Nos dias de Jesus, o sal não era usado apenas para temperar. O sal também era usado para preservar os alimentos. Não havia refrigeradores. Então a comida, para ser preservada, era posta no sal. Na Idade Média, o sal se tornou tão raro e tão importante que em determinado período da Idade Média ele ganha mais valor do que o valor do ouro.
na balança comercial. De tal modo que alguns soldados eram pagos com sal, daí vem a palavra salário. Eles eram remunerados com sal, tamanho o valor deste produto. Na Bíblia Sagrada, sal também fala de fidelidade, tanto que há na Bíblia a citação de uma aliança de sal. Preguei sobre isso aqui numa Santa Ceia dessas atrás. Você pode inclusive ouvir de volta a ministração, eu acho muito interessante. Fala de fidelidade, de lealdade a um propósito. Então, quando Jesus estabelece a igreja como sal, num mundo que apodrece, porque se perde em seus próprios valores e desvalores, o Senhor Jesus estabelece a igreja como padrão, equilíbrio, elemento de preservação no cenário no qual nós vivemos. Depois Jesus vem e diz: vós sois a luz do mundo. Para um indivíduo perdido na estrada, sem luz, um facho de luz no pé da montanha é uma referência. Então Jesus está dizendo que a igreja é padrão e a igreja é referência. Ela é luz. O mundo olhará para a igreja e esperará dela uma postura que referencia, uma resposta. Por isso que em tudo que a igreja faz e em tudo que ela se envolve, manter o equilíbrio é imprescindível, porque somos sal e porque somos luz, referência. No versículo de número 15, Jesus diz: não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire. Pelo contrário, uma candeia acesa é posta no velador, para que a sua luz ilumine todos os que estão na casa. Então Jesus está dizendo que uma candeia acesa influencia todo o ambiente de uma casa. Daí ele dizer que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aqui Jesus está dizendo que a igreja é uma cidade, e uma cidade edificada sobre um monte, e ela não passa desapercebida. O mundo a vê. Diga comigo: a igreja é uma cidade edificada sobre um monte, e ela não passa desapercebida. É preciso ter isto em mente. Tomando esses ensinos que ele mesmo estabelece, como usando figura de linguagem, Jesus acrescenta no seu raciocínio: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam o vosso comportamento, para que vejam as vossas obras, e assim o Pai seja glorificado. Isto é ser uma igreja influencer, uma igreja que vai influenciar, uma igreja que vai chamar atenção para si, a fim de que seja modelo, a fim de que seja vista, e as pessoas comecem a dizer: tem algo diferente nessa pessoa, tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. E eles vão se aproximar de mim e de você para saber o que há de diferente, e vão chegar à conclusão que a diferença, quem faz, é Cristo na nossa vida, operando em nosso viver diário. Eu quero destacar nesta noite
algumas características de uma igreja que ocupa esse papel. E aí eu quero começar falando que uma igreja influencer é definida pelo propósito. Aí vem uma pergunta muito interessante: qual é o teu propósito de vida? Qual é o teu propósito de vida? Faça essa pergunta para si. Anote essa pergunta: qual é o meu propósito de vida? Uma segunda pergunta: qual é o propósito da tua fé? Qual é o propósito da tua fé? Fé, pela fé, os irmãos de Tomé também têm. É preciso haver propósito no ato de crer. Fé não é um sentimento. Fé não é pensamento positivo. À luz das Sagradas Escrituras, fé é um princípio ativo. É uma disposição de viver segundo aquilo em que creio. Ou seja, se eu creio, logo vivo. Vou repetir: se eu creio, logo vivo. Se eu creio e não vivo, não é a fé bíblica como princípio ativo que me impulsiona a viver na direção daquilo que creio. Uma mulher muito conhecida na Bíblia como a mulher do fluxo sanguíneo, do fluxo de sangue, ela aparece em Marcos capítulo 5. Vai, invade a multidão e toca em Jesus. E a Bíblia diz que quando ela tocou em Jesus, ela foi curada. A sua hemorragia foi estancada. O mestre parou e perguntou: quem me tocou? E alguém disse: Senhor, a multidão te aperta, todo mundo está te tocando. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Jesus diz: alguém me tocou com um toque diferente. Alguém me tocou com propósito, alguém me tocou não por tocar, alguém me tocou querendo algo mais, porque eu senti que de mim saiu poder. Então, por que eu vim para o culto? Qual o meu propósito? Lá vai, somos todos iguais. O que nos diferencia é o propósito. Uns têm, outros não. A igreja primitiva é caracterizada pelo propósito. E o propósito o propósito maior da igreja primeira ou igreja primitiva era levar Cristo ao mundo. A paixão da igreja primitiva era apresentar Jesus às pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Jesus diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Diga comigo: testemunhas. Agora repete, porque a gente é pentecostal, a gente precisa repetir isso. Recebereis poder, com mais força, recebereis poder, e ser-me-eis testemunhas. Nós muitas vezes acreditamos que o propósito do poder do Espírito Santo em nós é falar em línguas. Nós cremos que Jesus nos reveste de poder para a gente falar em línguas. Nós cremos que Jesus nos reveste de poder para nós sairmos por aí caçando demônios e expulsando. Aí Jesus diz: recebereis poder
para que sejais testemunhas. O propósito do poder é apresentar Jesus ao mundo. Paulo escreve aos Coríntios na primeira carta, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo 5, e ele diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, fui em fraqueza e em temor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. E não vos anunciei outra coisa, senão a Cristo, e este crucificado, para que a vossa fé não se firmasse na inteligência dos homens, mas no poder de Deus. Ele escreve aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, versículo 3 e 4, e diz assim: eu vos ensinei, eu vos escrevi o que também recebi do Senhor, que Cristo Jesus foi morto segundo as Escrituras, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. O propósito de vida da igreja primitiva era anunciar Jesus. É preciso que nós nos perguntemos qual é o nosso propósito. Uma igreja influencer é definida pelo propósito. Por que a igreja está aberta? Qual é o plano? O que se quer? Ser mais uma? Qual é o propósito pelo qual o pastor está aqui esta noite pregando? Qual é o propósito pelo qual eu estou aqui ouvindo a pregação? Então, eles têm como propósito levar Jesus ao mundo. E eles têm um segundo propósito: trazer o mundo a Cristo. Ganhar almas é a fome do cristão primitivo em Atos dos Apóstolos. Eles saem por toda parte anunciando a Jesus. E isso é tão poderoso, isso é tão iminente, isso é tão gritante dentro deles, que até quando eles são perseguidos, a Bíblia diz que eles são espalhados, Atos 8, e onde chegam eles vão anunciando a Cristo que havia ressuscitado dentre os mortos. Irmão, já parou para analisar que a salvação não tem como propósito único te levar para o céu? Se Jesus nos tivesse salvado, se Jesus nos tivesse salvo só para nos levar para o céu, você aceitou Jesus como Salvador, foi batizado nas águas, nas próximas 24 horas partiu. Já está salvo, irmão, vai ficar aqui fazendo o quê? Correndo risco? Glória! Por que Jesus me salvou? Por que Jesus te salvou e nos mantém aqui? Porque nós temos uma missão. Dá um tapinha de leve assim no ombro do vizinho, fala com ele assim: você tem uma missão. Que missão? Anunciar a Cristo. Paulo diz aos Filipenses no capítulo 3, versículo 12, 13, 14, 15 assim: não que eu seja perfeito, ou que eu já haja alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Então Paulo está dizendo: eu fui alcançado com um propósito, e eu estou trabalhando para alcançar o propósito para o qual fui alcançado. Pelo quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há um propósito.
Uma igreja só influencia quando ela define seu propósito. E o propósito primário da igreja é levar Jesus ao mundo, trazer o mundo a Cristo. Atos capítulo 2, versículo 14, quando Pedro vai pregar a sua primeira mensagem, depois do batismo no Espírito Santo, ele começa dizendo: homens judeus, varões israelitas, escutai as minhas palavras. Aí no versículo de número 46, a Bíblia diz que eles perseveravam unânimes, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Eu tenho que lhe provocar: você ganhou alguém para Jesus este ano? Você deve ter ganho um voto para o seu candidato. Você mandou uma música preferida para alguém. Você encaminhou o print de uma postagem. Você mandou uma mensagem que você achou linda na internet. Você encaminhou um vídeo para alguém. A pergunta é: você trouxe alguém a Cristo este ano? O ano está acabando. O que eu fiz para o reino de Deus este ano? Uma igreja influencer define o seu propósito. E é incrível que na igreja primitiva a unidade de propósito estabelecia a unidade da visão. E a unidade da visão construía a lealdade ao propósito. De modo que eles morrem, mas morrendo, eles anunciam a Cristo. Lembrei-me agora de William Tyndale, que foi quem traduziu a Bíblia das suas línguas maternas para o inglês britânico. Tyndale foi preso pelo rei da Inglaterra e condenado à morte por não negar a sua fé, posto em cima de uma fogueira e a sua Bíblia aberta, posta aos seus pés. E alguém disse para Tyndale: nega esta tua pregação, se retrata com o Papa e você pede perdão ao rei, nega a tua fé e você será preservado da fogueira. Tyndale olha para os seus acusadores e diz: morro uma vez, e se pudesse ressuscitaria, e morreria outra vez, e outra vez ressuscitaria, e morreria novamente, e ressuscitaria, e morreria tantas quantas vezes fossem possíveis, até que a Inglaterra reconheça Jesus Cristo como Senhor. E nós, o que queremos? A gente fala de Jesus para alguém no ponto do ônibus, no coletivo, no trabalho. Não precisa ser chato. Aproveitar uma oportunidade e dizer: Jesus te ama, Deus te abençoe, Deus vai lhe dar vitória. Lançar sementes, sementes que vão germinar. Por que vão germinar? Porque a minha palavra não voltará para mim vazia, mas se cumprirá naquilo para que a enviei. Vamos lá, segundo lugar. Primeiro, uma igreja influencer é definida pelo propósito. Segundo, uma igreja influencer é caracterizada pela humildade. Sabe um dos nossos graves problemas como cristãos? E não é resultado do cristianismo, é resultado da religiosidade. Nós olhamos para aqueles que não professam a nossa fé de cima para baixo. Olha para mim que eu vou ofender. Nós somos arrogantes. Nos sentimos melhores do que o outro só porque a gente professa a fé cristã. Eu vou para o céu, tu não vai. A gente consegue
olhar para alguém que morreu, e a gente faz assim: pena que nem foi para o céu, se perdeu, nem se converteu. Aí Paulo olha para nós e diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Quem te constituiu o juiz sobre a alma do outro? Nós precisamos baixar a crista. Eu não estou dizendo que há outro jeito de ser salvo sem Jesus. Eu não estou criando uma verdade relativa. Esquece, só Jesus e acabou. Eu não estou dizendo que há outro jeito de entrar no céu sem Cristo. O que eu estou dizendo é que nós podemos viver a vida cristã sem a arrogância de se sentir com o poder de condenar o outro ao inferno. Quando o mundo vê em nós o exemplo de Cristo, que era mestre em humildade, o mundo será atingido pela nossa humildade. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade, queridos, é a virtude que mais nos torna parecidos com Jesus. Ao passo que o orgulho é o sentimento humano que nos torna mais parecidos com o diabo. É preciso que nós, observando a igreja primitiva, percebamos que lá não havia essa agonia de quem é o chefe. E quando há, não é estimulada. Essa disputa de eu faço, tu não faz, eu estou, você não está, eu estou na posição X e você não. Ei, isto é meramente humano. Precisa que nós aprendamos de Jesus sobre humildade. Estevão foi separado para o diaconato, se destaca como evangelista. Eu teria a ousadia de dizer que se Estevão não tivesse sido morto, eu vou chamar de prematuramente, é possível que Estevão tivesse exercido a mesma influência que Paulo veio a exercer sobre a igreja. Não é por acaso que as suas vestes são jogadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Ele não é um diácono comum, ele é um diácono, o texto diz, cheio de sabedoria e de poder. Ele dominava as letras. Quando Estevão morre, o diácono que se apresenta como grande evangelista, Pedro não está vendo aí, ó, foi fazer o que Deus não mandou, morreu. Não, Pedro não sente ciúme porque Estevão se destaca com o rosto de um anjo. A igreja chora. A igreja padece a morte de Estevão. A Bíblia diz que era o coração deles. Estavam unidos, estavam envolvidos. Chega em Antioquia um pregador. Ele é fervoroso de espírito, mas não é fervoroso no espírito. Apolo. Por que ele é fervoroso de espírito? Ele vem da sede do pensamento. É um homem letrado, estudado, ele discursa com o domínio das letras. Atos capítulo 18. Quando Priscila e Áquila, que são pastores, conhecem Apolo, eles não reprimem Apolo, não achatam Apolo, não tampam a lamparina de Apolo, pelo contrário, levam Apolo consigo para ensiná-lo acerca das coisas do Evangelho, acerca do Espírito Santo, para que todo aquele fervor de Apolo seja aparelhado na unção do Espírito de Deus.
Nós precisamos, pela humildade, valorizar aqueles a quem Deus quer usar e está usando. Paulo diz aos Filipenses capítulo 2, versículo 3 assim: cada um considere o outro superior a si mesmo. A nossa batalha é exatamente o inverso, porque a gente quer considerar o outro inferior a nós mesmos. A orientação bíblica é diferente. Quando Jesus percebe que há uma disputa no seu ministério, porque no ministério de Jesus tem uma disputa, quem é maior, quem é menor. Jesus vai caminhando para Jerusalém, isso é interessante. Que Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele está indo da Galiléia para Jerusalém, é a última ida de Jesus para Jerusalém, ele vai morrer. E os discípulos vêm com ele, e enquanto caminham, eles estão discutindo atrás: no reino de Deus, quem de nós será o maior, hein? O que é que vocês acham aí? Bom, Pedro, penso que deve ser eu, né? Porque eu estava no Monte da Transfiguração, eu estava lá na casa de Jairo. Nenhum de vocês aí caminhou sobre as águas. Então, só eu tirei moeda de boca de peixe. João: Pedrão, mas quem deita no peito do mestre? Conta aí. Quando Jesus vê, Jesus chama uma criança e diz assim: em verdade vos digo, que se cada um de vocês não se tornar como este menino, Mateus 10, 32, vocês nem verão o reino de Deus. Jesus está dando uma aula de humildade. Mateus 18, ele está dando uma aula de humildade. Ele está dizendo: quem quiser entrar no reino de Deus precisa ser como uma criança. Depois ele vem e dá mais uma aula, quando ele diz assim: no reino de vocês, quem é grande, e o maior será servido pelos menores. Lucas 22. Mas no reino dos céus, quanto mais você cresce, mais você diminui. Isso é esculambação, isso é um contraditório, é um paradoxo, não existe isso. Como é que eu vou entender? No meu reino, quanto mais você cresce, mais você diminui. E presta atenção: no meu reino, você não é definido por quantas pessoas te servem. No meu reino, você é definido por a quantas pessoas você está servindo. A quantas pessoas você serve? Porque no reino de Deus, o maior será o menor. Uma igreja influencer é definida pelo seu propósito e caracterizada pela sua humildade. Nós precisamos pedir a Deus que nos torne mais humildes. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. O cara chega perto de Deus para orar e fala assim: eu não sou como esses publicano, pecador miserento. Eu jejuo 2 vezes por semana. Mateus, Jesus narra isso. Eu jejuo 2 vezes por semana, entrego os meus dízimos no teu altar, ofereço os meus sacrifícios. Aí Jesus diz que o outro está orando dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou pecador. Aí Jesus diz: este desceu justificado e aquele foi rejeitado. Nós precisamos, como igreja, influenciar a nossa cidade. Nós precisamos, como igreja, influenciar o nosso bairro. Nós precisamos, como igreja, influenciar a nossa família. Para isto, quem nos conhece precisa olhar para nós e de algum modo ver traços de Jesus em nós. Tem alguém na casa? Então, a partir de agora, quando estiver com a sua família, não fique dando sermão de condenação. Não mostre elevação, não mostre arrogância, não mostre grandeza. Represente Jesus
Eu abandonei a minha família e não vou mais nas reuniões da família, porque é tudo treva e eu sou luz. Ah, é? Acende a luz meio-dia na calçada para ver se ela é necessária. Luz resplandece exatamente onde há ausência dela. Agora presta atenção, luz só faz barulho quando dá curto-circuito. Quando a luz acende, você percebe a presença dela, mas ela não fez barulho para dizer estou aqui. Se fizer barulho, tem fio encostado no outro, vai pegar fogo. Aprenda a resplandecer sem fazer barulho. Faça o mundo lhe ver Jesus na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Feira de Santana pode ser mudada, a tua família pode ser mudada, a tua empresa pode ser mudada através da minha vida, da tua vida, porque nós somos definidos pelo propósito e caracterizados pela humildade. Dá para dizer amém? Vamos terminar? Na próxima semana eu vou continuar falando sobre igreja, para a igreja. Aliás, domingo é Santa Ceia, então domingo eu vou falar também sobre igreja, porque eu tenho dito a Deus o que eu quero da sua igreja, da igreja que eu pastoreio. Eu tenho dito a Deus o que eu quero das igrejas, o que eu desejo que Ele faça com as igrejas onde eu sou convidado a ministrar. E eu disse ao Senhor, não vou ficar viajando para cima e para baixo mais. Não dá, não tenho mais idade para isso. Ficou velho? Não, mas estou ficando. Mas não é pela idade, é pela definição de propósito. Só que eu disse a Jesus, eu desejo que onde porventura eu for, que uma diferença seja estabelecida a partir da ministração da tua palavra. Não basta ir pelo ir. Então eu desejo que esta igreja influencie Feira de Santana, que esta igreja influencie a sua família, cada cristão influenciando a sua família e a sua casa. Eu vou concluir dizendo mais uma coisa, eu ia falar umas 4, mas vou ficar na terceira. E a terceira é: a igreja influencer é uma igreja que tem visão estratégica. Atos capítulo 17, Paulo chega em Atenas. Atenas é uma cidade extremamente idólatra. O filósofo diz que havia mais altares em Atenas do que adoradores. E Paulo vai caminhando entre os altares das ruas de Atenas e de repente ele encontra lá um altar ao Deus desconhecido. Eu já vi pregador falando que aquele altar era um altar que eles haviam feito para o Deus de Israel, a quem eles não conheciam. Atenas era uma cidade tão eclética, tão politeísta, que havia altares para todos os deuses de quem eles já tinham ouvido o nome. Falou o nome de uma divindade de qualquer cultura, Atenas faz lá um altar e coloca lá, pode construir. Está aí a prefeitura de Atenas vai doar um terreno para você edificar o altar para o Deus para quem você ora. E o cara edificava o altar. Só que a prefeitura de Atenas chega no momento que diz assim: olha, para que ninguém se sinta desprivilegiado, pode ser que haja algum Deus cujo nome não chegou para nós. Então, se tiver algum Deus no mundo que o nome não chegou até nós, tem aqui um altar para o Deus desconhecido. Paulo é que é inteligente, sábio, estratégico. Quando ele chega e vê um altar ao Deus desconhecido, ele pega o gancho. Paulo não perde a oportunidade de dizer: esse Deus a quem vós adorais sem conhecer,
é este que eu vos anuncio. Criador dos céus e da terra, Criador do mar e de tudo que nele há, e que um dia há de julgar os mortos e os vivos segundo o meu evangelho. Ele tem a inteligência de aproveitar a oportunidade para anunciar Jesus. Em Atos capítulo de número 18, Paulo vai para Corinto. E em Corinto, Paulo se estabelece e fica lá por um bom tempo. E Paulo abre uma igreja em Corinto. E você sabia? Corinto é a igreja que provavelmente deu mais trabalho a Paulo. A palavra Corinto significa corrupto ou corrompido. Era uma cidade bagunçada. Mas para que abrir uma igreja num lugar desse, pastor Paulo? O apóstolo, não tem sentido. Visão estratégica. Vou lhe dar algumas razões para Paulo ter aberto uma igreja em Corinto. Uma razão é geográfica. Corinto era uma cidade grega de grande importância. Os dois maiores portos do mundo ficavam em Corinto. Todo o comércio do Oriente para o Ocidente e do Ocidente para o Oriente passava por Corinto. As principais rodovias do mundo de então passavam por Corinto. Corinto era banhado por dois grandes mares, o mar Egeu e o mar Jônico. Paulo entende, Corinto, a velha Corinto havia sido destruída, a nova Corinto estava em apogeu, renovada, crescente, e o mundo inteiro vinha para conhecer a nova cidade. Paulo entendeu, se eu abrir uma igreja aqui e as pessoas se converterem, o evangelho vai se espalhar para todas as partes, porque Corinto é um ponto de encontro. Feira de Santana é um entroncamento rodoviário, um dos principais do Brasil. Por que o evangelho floresce, prolifera tanto em Feira de Santana? Porque Deus tem um plano estratégico. É para as pessoas virem conhecer e saírem levando as chamas. É para as pessoas virem desfrutar e saírem levando a experiência. A igreja não pode perder a sua referência. Por conta disso, ela é uma igreja que vai influenciar. Então Paulo fica em Corinto por uma razão geográfica, mas também pela razão social. Corinto, eu já disse, era uma importante cidade, e ela é um importante centro de negócios. As pessoas do Oriente e do Ocidente negociam em Corinto. A cultura em Corinto crescia de maneira extraordinária. Os grandes filósofos do mundo antigo passaram por Corinto. Então Paulo diz, aqui é o lugar de uma igreja, porque aqui está um povo ávido pelo conhecimento, um povo ávido pela boa explanação do conteúdo. Uma igreja em Corinto iria influenciar o mundo. Visão estratégica. Paulo tem visão cultural. O comércio em Corinto, os jogos estímicos de Corinto só perdiam para as Olimpíadas de Atenas, da Grécia. Corinto reunia milhares de pessoas do mundo antigo para as suas Olimpíadas, para os jogos aquáticos e terrenos e de chão. Em Corinto estava um grande anfiteatro, um grande estádio e grandes piscinas naturais que atraíam esportistas do mundo inteiro para competições. E Paulo entende também por esta razão, aqui é o lugar para se estabelecer uma igreja. Visão estratégica.
Corinto tinha a sua situação moral. A prostituição em Corinto era gritante. Em Corinto estava o templo de Eros. Em Corinto estava o templo da deusa do sexo, da luxúria e do erotismo. Em Corinto estava o templo de outras divindades, como Dionísio, deus do vinho, da bebedeira. É tanto que havia um provérbio que se dizia: viver como um Corinto. Ou seja, quando o cara ia sair de casa para bagunçar, para badernar, ele dizia: estou indo para viver como um Corinto. Esta é a noite de um Corinto. Ou seja, ele vai para a orgia, para a prostituição, para a bebedeira, para as drogas. Paulo percebe que a situação moral de Corinto era tão gritante que é necessário que esse povo conheça a Cristo. O templo de Eros e o templo de Diana dos Efésios tinha mais de 1000 prostitutas cultuais para ritos, orgias e eventos de adoração à divindade ou às divindades do paganismo. A homossexualidade em Corinto era quase oficial. Paulo percebe em Corinto a carnalidade, a bebedeira, os bêbados caídos nas ruas, e ele percebe: este é um lugar onde precisa se anunciar a Cristo. Quando nós vemos pessoas desse estado ou com estas práticas, nosso caminho de religião é arrogar a fé e dizer: está tudo condenado ao inferno. É? E você serve para quê? Se não para socorrer aqueles que estão caminhando em direção à perdição. Qual é o nosso papel em Feira de Santana? Condenar pessoas ao inferno? Ou trabalhar para que elas sejam resgatadas pelo amor de Jesus? Estamos influenciando a nossa cidade? Estamos fazendo alguma coisa que faça Cristo glorificado e representado através de nós? Diz para mim assim: pastor, pode falar, pastor, para com essa pregação. Não, vamos falar sério. Para com essa pregação e prega para nós. E prega para nós um negócio mais motivador. Do que adianta eu te motivar a ter sucesso na vida se isso não for para glorificar a Deus? De que adianta eu te motivar a ganhar dinheiro se isso não for para glorificar a Deus? De que adianta eu te motivar a uma mentalidade positiva se isso não for para representar a Cristo? Nós não estamos numa palestra, nós estamos numa pregação que provoca o nosso espírito. Paulo tinha visão estratégica e por isso ele para em Corinto. E é interessante, Paulo também vê em Corinto uma razão espiritual. Corinto é uma das cidades com o maior número de estátuas dedicadas aos deuses no seu tempo. É uma cidade oprimida espiritualmente. Paulo vê uma metrópole no seu tempo, espiritualmente dominada pelas hostes do inferno. E ele entende: só o Evangelho de Jesus Cristo pode libertar estas pessoas. E eu vou te dizer algo que eu tenho dito no Brasil, onde tenho ido: se o Evangelho não fizer, nada mais fará. Se o Evangelho não fizer, nada mais fará. Ele decide que Corinto precisa ser impactada. E apesar de ser uma igreja que posteriormente vai machucá-lo, desprezá-lo, é em Corinto que alguém diz de Paulo: as suas cartas são graves e fortes, mas a sua aparência é desprezível. Ruim de ouvir um troço desse.
É em Corinto que Paulo é visto como persona não grata. Ele chega a dizer assim: tenho ouvido que entre vocês alguns estão inchados, eu irei ter convosco, e quando chegar aí, eu quero ver os que estão inchados, se chegarão a mim. É de Corinto que ele diz: eu temo chegar entre vocês e chorar em público e prantear por aqueles que pecaram e não se arrependeram das suas transgressões. É uma igreja trabalhosa, é uma igreja espinhosa, mas ele tem uma paixão tão grande pela missão, e ele tem uma visão estratégica tão perfeita do propósito, que ele diz aos coríntios: fiz-me servo para com os servos, livre para com os livres, fiz-me judeu para com os judeus e gentil para com os gentios. Vivi como se estivesse sem lei, embora sem lei não estivesse, para por meio disto alcançar alguns. Usei de todos os meios para por todos os meios alcançar alguns para Cristo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Paulo tem uma visão estratégica tão grande, que quando ele está entre os gentios, ele conversa com os gentios na linguagem cultural dos gentios. Quando ele está com os judeus, ele conversa com os judeus na linguagem cultural dos judeus. E ele diz: quando eu estou com aqueles que vivem sem lei, aqui ele está falando provavelmente dos povos bárbaros, eu me comporto com eles, embora eu não esteja fora da lei, me comporto com eles como sem lei não estivesse, como se sem lei estivesse, a fim de que por todos os meios eu consiga atrair alguns a Cristo. O que Paulo está dizendo é: eu não estou anulando o Evangelho, eu estou me anulando pelo Evangelho, a fim de alcançar multidões para Cristo, a fim de influenciar judeus, gentios e bárbaros. Mas eu quero que o mundo conheça Jesus como Senhor e Salvador. Se você pode, dá um brado de glória. Se você pode, aplaude. Se você pode, fica de pé. Se você pode, enaltece o Rei dos Reis. Ele está decidido a influenciar. Não vou falar mais hoje, e iria. Um dia eu prego sobre isso. Bill Bright, fundador do movimento estudantil Alpha e Ômega, e Lauren Cunningham, fundadora da Jocum, listam 7 áreas da sociedade que nós precisamos influenciar para influenciar a própria sociedade. Eu vou preparar um dia uma mensagem sobre isso aqui para a gente falar disso, mas essa eu tenho que preparar definindo grupos de ação, para que a gente alcance as áreas de ação. E possivelmente eu vou acrescentar umas 2, eu vou tomar a ousadia. Mas se a igreja deseja influenciar, ela precisa definir o seu propósito. Ela precisa se caracterizar pela humildade. E precisa construir a sua visão estratégica. O mundo precisa de Jesus. O mundo quer Jesus. O homem tem sede de Deus até quando ele não reconhece isso, até quando ele não entende qual é a sua sede. Ele tem sede de Deus. Estava ministrando na Suíça uma certa feita, e o pastor brasileiro falou comigo: o suíço não quer Deus. Quem mora na Suíça, irmão, já se sente no paraíso. Ele não quer o céu. Eu disse: você está enganado. A alma tem sede do Criador. Isso não é uma opção. A alma foi estabelecida e criada com a disposição de se render ao Criador. No outro dia eu amanheci, e eu estava no hotel hospedado, e fui tomar o café da manhã. O restaurante do hotel era no terraço do hotel, na cobertura. E como eu estava atrasado, eu já subi com a Bíblia de paletó e gravata e fui tomar café. E
o modelo de serviço do hotel não é o hóspede ir ao buffet se servir. Um atendente vem à mesa, anota o que você deseja no café e vai te trazer. E quando ela veio anotar, e a minha Bíblia estava sobre a mesa, ela perguntou: o senhor é cristão? Perguntou em inglês. Eu disse: sim, eu sou cristão. E ela disse: eu gostaria de falar sobre Jesus. E eu comecei a conversar um pouco com ela, mas o inglês dela não era tão pleno e o meu precisa de uma renovação. Eu não falo francês, que é a língua de Genebra, e ela não fala espanhol, que é a língua que eu consigo falar de Jesus com um pouco mais de liberdade. E eu disse a ela: eu vou almoçar aqui meio-dia, você vai estar aqui no restaurante? Ela disse: sim. Eu disse: por favor, me sirva, e eu vou trazer alguém que fala francês. Quando eu cheguei na igreja, eu disse para o pastor: você vai almoçar comigo hoje, meio-dia, lá no hotel? Ele disse: vou não, eu tenho reunião com os obreiros. Eu disse: você vai mudar a reunião com os obreiros de horário, você vai almoçar comigo. Mas para que doidura é essa? Se eu vou te provar que aquele conceito que você me disse ontem está errado. Não deixa isso para outro dia. Eu disse: uma reunião pode esperar para outro dia. Um pecador que está descambando para a eternidade não pode, tem que ser hoje. E ele foi comigo para o almoço, e ela pediu licença do serviço e assentou-se à mesa, e ele começou a falar de Jesus para ela. Eu falava de Jesus, ele traduzia. À noite ela foi para o culto, aceitou a Jesus como Salvador, porque a alma do homem tem sede de Deus. Então diga ao Senhor, eu vou sair daqui hoje para influenciar. Vou influenciar, não vou abusar, mas o meu marido vai ser influenciado pela minha fé. Pedro diz que a mulher casada com um homem, a crente casada com um incrédulo, pode ganhá-lo sem palavras. Então você vai dizer ao Senhor: eu vou sair daqui para influenciar. Eu vou influenciar o meu marido, eu vou influenciar os meus filhos, eu vou influenciar os meus vizinhos, eu vou influenciar meu colega de faculdade, de trabalho, de escola. Eu fui procurado um dia por um pastor da nossa cidade. Ele disse: Josué, não sei o que eu faço. Lá no meu condomínio tem um pai e filho que vai se matar. Aqui acolá a polícia vem para a porta. O pai já puxou a arma para o filho, o filho já puxou a arma para o pai. Vai ser uma miséria. E não gostam de crente, odeiam crente. Eu disse: é simples. Todos os dias, quando você entrar dentro de casa e fechar a porta, estende a mão em direção à casa deles, ora por eles, ministra sobre eles. Eles não precisam ver, eles não precisam saber. O mundo é espiritual. Estende as mãos e ora por eles, ministra sobre eles. Faz isso. No dia que disparar a briga, intensifica a oração. De dentro de casa, estende a mão e começa a ministrar. Passados alguns dias, ele me procurou e disse: tu acredita que funcionou? Eu disse: conta. Ele disse: uma briga que teve logo em seguida, eu comecei a orar de cá, com as portas fechadas. Daí a pouco alguém bateu na minha porta. Quando eu abri a porta, era o pai. E ele disse: olha, eu sei que você é pastor, e eu não aguento mais brigar com meu filho, vai ter uma tragédia a qualquer hora dessa. Por favor, vai lá em casa fazer uma oração por nós. Aleluia. Olha para o seu vizinho e diz para ele aí: funciona. Oh igreja, quem me ouve no Brasil e no mundo, e de modo específico aqui, Cristianismo Sem Fronteiras, decida influenciar. Decida que o mundo vai conhecer Jesus através da sua vida.